Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Muito obrigado pela sua audiência. Aqui estamos mais uma vez para dar continuidade à nossa catequese sobre o bem comum, categoria imprescindível na correta compreensão da sociedade, como ela deve ser, como ela é compreendida à luz da doutrina social da Igreja. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Até o programa anterior, nós havíamos tratado da questão do bem comum na sociedade, no Estado democrático de direito, enfim, em âmbito, digamos assim, um pouco setorializado, pontual, num determinado país, num determinado estado, numa determinada convivência, comunidade humana, um município, um bairro, etc. Mas hoje nós vamos alargar um pouco esse horizonte, falando também do bem comum em âmbito universal, em escala, digamos assim, planetária. Pode-se falar de bem comum na sociedade internacional, na comunidade dos povos, entre nações? Seguramente. O número 1911 do Catecismo da Igreja Católica trata desse assunto de forma muito sábia. Falemos então do bem comum do planeta, do bem comum de todas as nações, que são interdependentes, que se supõem e se exigem visar, buscar o bem comum, é competência, é tarefa também de todas as autoridades que têm uma parcela de responsabilidade pelo bem do planeta, pelo bem de todas as nações, pelo bem de todos os povos. Vejamos o que diz a Igreja. As dependências humanas intensificam-se, estendem-se pouco a pouco a toda a Terra. A unidade da família humana, reunindo seres de igual dignidade natural, implica um bem comum universal. E este requer uma organização da comunidade das nações, capaz de prover as diversas necessidades dos homens, tanto do domínio da vida social, alimentação, saúde, educação, como para fazer face a múltiplas circunstâncias particulares que podem surgir e ali, por exemplo, acudir às misérias dos refugiados, dar assistência aos migrantes e suas famílias. São muitas as iniciativas de nações, sejam elas por região, por setores, por continentes, mas também em âmbito universal, com as intenções mais diversificadas. Para a Igreja, tais iniciativas devem visar, sobretudo, aliviar o sofrimento daquelas nações pobres, daquelas nações indigentes, ali onde pessoas têm os seus direitos fundamentais desrespeitados. Não somente os migrantes, os prófugos, aqueles que fogem das guerras, aqueles que são vítimas da barbárie, da tirania, da ditadura, de pessoas, de instituições, até ditaduras religiosas. Quando se fala, por exemplo, de uma instituição como a ONU, como a ALCA, como o Mercosul, como tantas outras iniciativas, Comunidade Europeia, etc., todas essas iniciativas só terão sua legitimidade moral se de fato visarem a buscar concretamente ao bem comum das pessoas envolvidas, dos cidadãos que residem naqueles países, se objetivamente a paz social, o desenvolvimento dos povos, o direito das pessoas tomados individualmente e a paz que é a ordem justa, duradoura e segura forem verdadeiramente garantidos, consolidados e defendidos. Caso contrário, por outros interesses, estamos longe de iniciativas de povos, de países, de pessoas e instituições que pretendem alcançar o bem comum. Bem comum somente desses critérios, dentro desses parâmetros bem precisos.